Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções.
Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditarem em novas soluções. Hey, começando mais um podcast Voz Empreendedora, né? Tô aqui com a Leide Matos, seja muito bem-vinda. Vamos aqui trocar uma ideia sobre empreendedorismo, contar um pouquinho da tua trajetória como empreendedor e aprender, né? Compartilhar conhecimento. Seja muito bem-vindo, o microfone é seu. Muito obrigado, eu que agradeço, é um privilégio poder estar aqui, poder contar um pouco da minha história para vocês. É uma história de muita perseverança, é uma história de Deus na minha vida e vamos... Já começou bem, viu, Leide? Já colocou Deus na frente. Com certeza. Isso é muito bom, é muito bacana. Eu queria começar primeiro perguntando de onde é que saiu essa ideia de empreender, né? Como é que foi no início? Se tu já tem familiares, pessoas, pai, mãe, que já eram empreendedores, né? Que já vinham trabalhando com venda, algum tipo de relação. Ou se tu caiu de paraquedas no ramo, como é que surgiu aí a ideia de empreender? Na verdade, meus pais, eles nunca foram empreendedores, né? Meu pai nem minha mãe. Eu tive uma infância muito difícil. Eu tive uma infância, sabe, assim, de muita dificuldade mesmo. Cheguei a passar necessidade. Então, assim, eu juntei assim essa carga de dificuldade, resolvi transformar em possibilidade, em uma nova história para mim. Eu queria uma nova história, viver uma nova história. Não queria repetir aquilo que eu tinha vivido na minha infância. Perfeito. E aí, eu acredito que Deus, ele é o autor de tudo. Então, assim, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Nunca. Olha aí. Nunca. Bacana. Eu acredito que eu sempre fui empreendedora. Por que eu acredito isso? Porque o meu primeiro trabalho foi vendedora de porta em porta. Eu trabalhava vendendo gel, sabonete, essas coisas. E eu gostava desse contato com o cliente, sabe? Sim, isso é bacana. Eu chegava em algumas casas e às vezes eu passava mais tempo conversando do que vendendo. do que vendendo. Só que chegou um momento que a venda não se tornou tão atrativa financeiramente, porque a gente precisa, né? Tem que se manter. E só para você ter uma ideia, eu saía de São Gonçalo de bicicleta para o Pecém, de bicicleta para vender lá. Eu e meu esposo. Pedalada grande. Eu e meu esposo. Meu esposo é um presente do céu. A gente sempre foi assim. A gente sempre foi carne e unha. Hoje ele não está aqui, mas... E aí, um dia, quando eu tive meu primeiro filho, com 1 aninho de idade, ele ganhou um presente. Ele ganhou um ensaio fotográfico. E nesse ensaio fotográfico foi, assim, uma experiência
tão linda que eu vivi, que ele pegou, olhou para mim e disse assim, lá em São Gonçalo não tem isso aí, né? Olha que bacana. Bora começar? Ele e eu sempre somos assim. Se um tem uma ideia, o outro topa. Apoia. Apoia. Isso é bacana demais, muito bom. E aí a gente resolveu parar de trabalhar com as vendas de porta em porta e nós compramos uma câmera, uma Super Zoom, uma Fuji, uma câmerazinha bem... Mas começamos. Mas começaram. Nós compramos ela, só para vocês terem uma ideia, nós compramos ela em 12 vezes no cartão parcelado. Foi coragem, hein? É empreender mesmo. Com certeza. E aí eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz foi um ensaio de uma grávida. Mas foi uma experiência tão boa, sabe? Eu me senti tão bem que eu disse, é aqui. Tá, tu sentiu essa realização no sentido profissional? Me senti. Eu me achei assim, como se eu tivesse já vivido essa experiência. Eu me senti. Eu digo, pronto, é aqui que eu quero estar. Que bacana, muito bom isso, viu? Muito bom, muito bom. E aí, a gente começou a bater de porta em porta, não nas casas, mas agora nas escolas. Sim. Porque tinha aquelas campanhas de escola, que a pessoa chegava lá, mostrava o produto, os pais compravam. Uhum. E aí a gente começou nessa luta, né? Batia na escola. Algumas escolas já eram nossos clientes de venda de produtos. Aí facilitava. Aí facilitava a entrada. E eu lembro que as primeiras fotos que nós fizemos, eu comprei um conjuntinho de cada time. E aí a gente ia para a escola, mandava o papelzinho para os pais mandavam assinado, aí a gente tirava a foto do menininho com a roupinha e colocava no fundo do time. Ah, entendi. Foi. Já é uma ideia já inovadora, né? Já inovadora, Sim, com sim, certeza. sim. E aí um dia uma cliente, eu lembro como se fosse hoje, lá na Paraíba, uma cliente disse assim, Leide, tu fotografa casamento? Aí eu disse, eu nunca fotografei, mas eu fotografo. Aí nós fomos, fizemos o casamento dela, foi um sucesso, graças a Deus. Abriu a oportunidade ali, você abraçou. Abracei, eu sempre, graças a Deus, o Senhor sempre me deu coragem, assim, de abraçar o que Deus me mostra de bom. E aí nós, nessa luta, né, nesse casamento, foi assim para abrir as portas. Aí a gente começou nos batizados, nas festas juninas. Bom. Tudo quanto a gente estava. Então, até aquela época de festejo de tudo, isso aí é uma... Com certeza. E aí a gente começou a subir cada degrau na fotografia, mas com muita dificuldade, né? E o tempo foi passando e a gente a cada dia foi melhorando. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no que tu falou, né? Eu também lembro de uma pessoa que eu entrevistei aqui, e ela disse assim, Clésio, na minha infância foi muito difícil, né? Ela contou uma história até parecida com a sua, com relação à questão de alimentação e tudo, né? Eu fico pensando, Leide, que talvez o sofrimento que acontece na infância, por mais que seja doloroso, muitas vezes é o que nos empurra, né, para acreditar em algo melhor, para buscar algo melhor, né? Eu não sei se porque tu falou assim, passou rápido, mas a minha pergunta é, o quanto tu atribui ao que tu passou lá atrás, o quanto tu atribui que isso te empurrou para frente, né? Porque você poderia ter tomado destino, né? Você poderia ter assim, poxa, a vida é só sofrimento mesmo, não tem nada de belo, nada de... né? E aí você poderia ter cada vez mais ficado mais triste. Pois é, com essa dificuldade que eu passei no passado, eu vou contar aqui até uma historinha que eu acho muito bonita, eu conto ela para muita gente. Eu lembro que quando nós morávamos, porque nós viemos morar em São Gonçalo de Favor, eu e os meus pais, eu lembro que a mãe fazia o feijão, cozinhava o feijão e ela guardava o caldo pra gente jantar. E ela fazia aquele mingauzinho de caldo do feijão. Uhum. Eu lembro tanto disso que às vezes eu sinto até o cheiro. Então, assim, não foi uma infância dolorosa, difícil? Foi.
Mas não foi assim, algo para mim ficar lá no passado, Lamentando. sofrendo. Não, eu tenho uma vida toda pela frente. Exatamente. E eu acho assim, que se você tem uma vida toda para viver, se você tem a capacidade, a visão de querer ter uma vida nova, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. E tem que acreditar. E tem que acreditar. Isso é essencial. Quando eu comecei a estudar, eu sofri muito bullying, porque eu com 13 anos de idade, não vou nem dizer assim, o dia que é para não dizer a idade, eu usei um aparelho corretivo, e nas escolas, assim, eu era chamada de Robocop, mó de ferro, mó de aço, tudo que você possa imaginar. Eu era ridicularizada nos corredores, que naquela época não tinha. Hoje em dia não pode dizer nem que hoje é feio, não pode. né? Mas naquele tempo era xingar de todo nome, não tinha quem desse jeito. Não tinha. E tudo isso, eu peguei tudo isso e transformei numa força maior. É tanto que quando eu cheguei no ensino médio, as meninas até tinham um certo asco de mim, porque eu só andava assim, de nariz empinado, sabe? Me achando. Mas é importante que se ache, principalmente quem passou uma infância, né, que teve um período de sofrimento, é necessário. Com certeza. É necessário. E também, Leide, pegando aqui o gancho, é que essa força, ela deve vir de dentro. Com certeza. Né? Eu queria até deixar aqui um recado para os jovens, que eu já fui jovem. Hoje eu tenho 43 anos de idade, mas eu já fui jovem. Então, assim, eu sofri muita coisa na minha infância, eu sofri muita coisa na minha juventude, mas eu não fiquei lá atrás, eu não fiquei remoendo, eu não fiquei guardando passado. Passado só serve só para a gente lembrar. Presente é para a gente viver. E futuro é para a gente sonhar com um futuro melhor. É isso que eu acredito. Perfeito, muito bom. Leide, esse recado também não seria só para os jovens, né? Tem muita gente, Leide, que por tão pouco começa a querer desistir, né? Fraquejar, perder as esperanças, as forças, né? E aí eu volto de novo no ponto central que você começou aqui falando sobre colocar Deus no centro, né? Eu sei que existem muitas patologias hoje em dia, principalmente a ciência tem catalogado muitas mesmo, né? É depressão, é ansiedade, é estresse, é tudo. Mas eu acho que tem que ter um vínculo, sabe? Da sua origem, daquilo que você veio fazer aqui, né? Que você tem todo um potencial para ser desenvolvido, uma história para escrever, né? E também que muitas vezes a nossa história, a gente pensa que é uma história comum, uma história qualquer. Tem gente se espelhando em você. Tem gente observando o seu comportamento, a sua fala, o seu exemplo de vida. Para que uma hora essa pessoa comece a repetir também. Com certeza. Nós temos que ser inspiração para outras pessoas. Temos que ser inspiração. Né? E me diz uma coisa, e aí você começou nas fotos? Pronto, eu comecei na fotografia. E aí, amou logo de paixão? Amei logo de paixão. E só para você ter uma ideia, esses dias eu estava conversando com meu esposo, eu lembrei que no passado eu tinha feito 2 coberturas de casamento de amigos nossos. Inclusive, esses dias eu até estava conversando com uma delas naquelas câmerazinhas que eu não sei mais nem o nome, aquelas bem pequenininhas, compactazinhas. Então, acho que ela tava no sangue, sabe? Aí só facilitou, não foi? Mas as experiências, Leide, agora eu tô falando com relação a trabalho. É tão interessante porque no início, eu olho hoje das artes que eu fazia lá no começo, né? E o Samuel às vezes ri de mim, né? Diz assim, pai, você é péssimo. Pra ver que tudo tem um aperfeiçoamento, com certeza. Tudo tem um aprendizado, né? Tudo a pessoa com empenho, com esforço, ela vai, corre atrás, vai buscar, né? E tudo tem um começo, né? E tem um começo. Eu acho que, por exemplo, eu me espelho muito em outros fotógrafos. Sim. O meu trabalho está aquém deles, com toda certeza. Mas eu não vou me sentir menor porque o trabalho dele é melhor. Qual é o percurso que ele já fez?
qual é a história que ele tem, qual é a carga de conhecimento, qual é a especialização que ele já fez. Eu tenho que olhar para ele e querer crescer a cada dia. Exatamente. Eu vejo dessa forma. E também que não é só, a gente sabe como profissional, a gente sabe que não é só o conhecimento. Também não é só a parte do ser humano, o emocional, né, a razão. Existe todo um conjunto para que você comece a galgar, degrau por degrau, até atingir um sucesso. Hoje eu tomo como exemplo, né, a Unirresult, como eu estava falando em off. Eu cheguei aqui, eu gastei muita sola de sapato. Só que hoje, aí você falou da comparação, eu tenho outros players que estão lá fora e que eu observo e eu digo assim, a mesma coisa que você falou, o percurso que eles andaram. Com certeza. Quais foram os cursos, as formações, né? Onde é que a gente tá? Quanta gente tem que andar? É desse jeito que a gente vai se tornando um bom profissional, uma boa empresa que gera confiança, credibilidade, que faz um bom trabalho. E ser grato é muito importante. E o principal, ser grato. Gente, a gratidão, ela é tão importante porque quando a gente tem gratidão, a gente vê tudo assim de forma melhor. Quando a gente é ingrato, a gente sempre olha de forma assim, poxa, eu tenho tão pouco, sabe? E quando você olha para o que você tem com gratidão, você sonha mais alto e sabe que aquele que está lá em cima, ele vai, lógico, devagarinho, mas ele vai realizar o teu sonho. Realizar, exatamente. Com certeza. Eu vejo, Lady, essa questão aí da gratidão, um sentido, né? Eu estudando psicanálise, hoje eu entendo que toda vez que você reclama, isso é científico, o córtex pré-frontal, ele enrijece, fazendo com que você não alcance a resolução do seu problema. E eu era muito ingrata. Minha mãe, ela teve depressão pós-parto, então desde 12 anos de idade eu cuidei da minha mãe com depressão até, acho que até os 22 anos. E minha mãe, por ela ter uma depressão muito forte, muito severa, forte, né? Ela não conseguia ver na vida bênçãos de Deus, né? E com a vivência, eu também me tornei uma pessoa um pouco amarga, um pouco ingrata. Foi quando eu conheci meu esposo, né, que a vivência com ele sempre dizia, filha, agradeça a Deus pelo que você tem. E aí é um exercício. É um exercício. Você diário, viu? Você pegar um músculo atrofiado e você, sabe, começar a exercitar. E aí eu comecei a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E aí hoje graças a Deus e ao meu esposo, eu vejo gratidão em todas as coisas. Maravilhoso. Existe um exercício no marketing que a gente chama de empilhamento de resultado, né? Eu uso essa mesma estratégia, só que dentro do meu relacionamento com Deus. Quando eu começo a empilhar a gratidão, né? Eu sei que mais disso vai vir, ou seja, mais motivo para agradecer vai surgir ali, né? E aí, assim, como é que eu falo aqui, que eu coloco essa questão? Porque tem muita gente que fica, a palavra correta é de mimimi, né? Tem muita gente que fica de mimimi, Leite. Ai, que a vida é isso, ai, que é sofrido, ai, que ninguém tem oportunidade. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro se coloca na posição, né? Aquela história do peixe que a gente estava falando, né? Se você não lançar rede, você acha que você vai pegar peixe? Não vai. Não vai. Agora, além de lançar a rede, você precisa ter um relacionamento pelo menos muito honesto, né, com o seu criador, para que as coisas deem certo, porque não funciona na força do braço. E só para você ter uma ideia, os discípulos ali, eles usaram toda a força braçal que existia, toda a experiência de pescador, sabe? Frustrante. Todas as manhas, eles passaram a noite toda, talvez isso nunca tivesse acontecido antes, né? Exatamente. E aí quando Cristo está ali no barco com eles, que Cristo diz assim, joga a rede do outro lado. Do outro lado, eles apenas creram e jogaram. Talvez tivesse um outro ali que eu vou jogar porque ele está dizendo, né? Teve aquela dúvidazinha. Porque já passaram a noite toda e nada mais, né? Agora o ser humano tem disso, tá? Tem,
Com toda certeza. A Bíblia também diz que a prova demasiada enlouquece até o sábio, né? Isso quer dizer o quê? Que se você passar muito tempo remoendo um problema, né? Maçando aquilo ali, com certeza é um prejuízo inegável. Não vai ter pra onde correr. É um tempo perdido que E não um volta tempo atrás. perdido que não volta Com atrás. toda certeza. Então, assim, se você está com problema, se você não encontra a solução, Deus tem a solução. Pare de correr atrás, pare de sofrer, vá para Deus. Exatamente. Né? Que Deus, ele vai resolver. Eu lembro, Leite, você falou aí, Deus tem a solução, me veio na cabeça uma lembrança da época que eu morava em São Paulo, né? E aí eu, andando num ônibus coletivo, tava indo pro trabalho, e eu tinha muitos problemas mesmo, né? E cidade grande, sabe? Muito sufocado, trabalho que é um trabalho que você não gostava de fazer, né? Eu trabalhei 13 anos da minha vida com elétrica, tinha empresa de elétrica, mas não gostava de elétrica. Já pensou? É frustrante. Aí é frustrante. Mas aí eu lembro que eu passando assim de ônibus, né? Coletivo, e aí eu vi assim no muro uma frase pichada, tá? Dizendo assim, hora que melhora. Nunca me esqueci. Olha que interessante, eu vou ficar com essa. Nunca mais me esqueci disso. Hora que melhora. E é um remédio. É o remédio, a É oração. um remédio, né? E a nossa vida, Leide, ela vai se construindo, né? As coisas vão acontecendo, às vezes de maneira até surpresa, né? Surpreendente na vida da gente, porque um dos motivos que me fez vir embora pro Ceará de novo, que eu sou daqui, do Ceará, era o fato de eu olhar para cima e o céu todo nublado, porque lá em São Paulo tem muita poluição, então à noite é uma coisa terrível. E dificilmente eu via as estrelas. E isso me dava uma angústia tão grande. Eu falo, cara, eu tenho que ir embora daqui. Lá no Ceará, eu olho para o céu e eu vejo tanta estrela. E aí, isso foi um dos grandes motivos que me fizeram vir embora. Como eu acertei, viu? Com certeza. Eu tive a oportunidade de morar 6 meses em Fortaleza, mas meu coração e vim para São Gonçalo, porque aqui é perfeito. É terra boa. É terra boa. Mas vamos. Tem muito papo, viu? Pela frente ainda. Vamos começar. Tem muito papo pela frente. Tá. Aí você começou a fotografar em casamento, né? Casamento, eventos, aniversários. Perdeu medo. Perdi o medo. Não, medo eu tinha e medo eu tenho. Medo eu tenho. Quando é uma experiência nova, eu vou te contar uma que eu não conto pra todo mundo, tá? Tá certo. E agora eu vou contar pra Ah, todo não, mundo. abriu o jogo. Eu recebi uma proposta de divulgar, de fazer um trabalho numa turma de faculdade, de 35 pessoas. Imagine só. E eu não tinha nada. E eles queriam a fotografia, eles queriam as placas, aquelas placas, Era um trabalho completo. um trabalho completo. Aí eu tinha que ter uma cadeira de formatura e eu tinha que ter becas para todo mundo. O que eu fiz? Tinha uma amiga minha que tinha se formado e feito as fotos dela com uma outra empresa. Aí eu tive uma ideia. Eu vou pegar o trabalho dela emprestado, vou na turma de faculdade, faço a proposta, se eles toparem, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar o que eu preciso. E assim aconteceu. Eu e meu esposo, como sempre, nós dois sempre andamos juntos. Hoje ele não está aqui, mas a gente é um apoio do outro. Como a Bíblia diz, dois, É muito né? bonito isso aí, viu? E aí eles começaram a pagar, né? Geralmente a gente trabalha eles pagando antes, quando chegar na no dia data, da fotografia e o restante na entrega, né? Pronto. E aí nós recebemos o dinheiro, nós não sabíamos onde confeccionar a cadeira, porque a cadeira era aquelas cadeiras trabalhadas, talhadas à mão. Eita. E meu esposo pesquisando, que meu esposo ele gosta mais dessa questão de internet, sabe? Eu sou meio travada nisso. E aí ele pesquisando, ele encontrou alguém que ia fazer a cadeira, nós fomos lá, vimos o orçamento da cadeira, demos a entrada na cadeira. E com 30 dias depois, o rapaz ligou pra gente e disse que não ia poder fazer a cadeira porque estava com problema e não tinha como dar conta da cadeira. Gente, eu entrei em pânico. Eu entrei num chororô. Eu chorei desesperadamente. Eu nunca me lembro dessa situação. Com a responsabilidade das mãos. Das mãos. Meu esposo olhou para mim e disse assim, filha,
vai dar certo. Essa frase é dele. Sempre quando eu tô, vai dar certo. Às vezes eu fico até chateada, sabe? Ele olha pra mim, na calma, vai dar certo. E aí ele começou a pesquisar na LX, enfim, achou alguém lá em Fortaleza que fazia a cadeira. Fizemos a cadeira. E aí procuramos costureira, fizemos as becas, enfim, deu tudo certo. Olha aí. É desse jeito. Agora não tenha fé, não empreenda, não. É. E nem usa a frase do esposo dela, viu? Vai dar certo. Tem que ter fé, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Porque a fé, ela é muito importante, mas se você não for atrás, é porque assim, tem gente que confunde. Não, eu vou pedir a Deus e vou ficar esperando. Aí não funciona. Não funciona. Você tem que ter fé, mas você tem que se esforçar. Esforce e eu te ajudarei. Tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Com certeza. E esse negócio de pisar na água, né? E depois Deus colocar o chão, isso é uma questão totalmente de fé mesmo, né? Tem gente, Leite, para empreender, precisa passar por certas situações de fé para poder acreditar que vai dar certo. Eu até queria deixar um recadinho, eu posso? Pode sim. Eu queria deixar um recadinho para os empreendedores. Todos nós temos Deus em nossas vidas. Todo ser humano debaixo do céu sabe que temos um Criador maravilhoso. E às vezes nós dividimos. É o meu negócio. Não é o seu negócio. Se você tem Deus na sua vida, esse negócio é seu e de Deus. Entendeu? Então, ore pelo seu negócio, converse com Deus a respeito do seu negócio. Se você está com dificuldade no seu negócio, conte para Deus. Sabe, às vezes eu começo a conversar com Deus sobre as coisas lá do estúdio, sobre os planos que a gente tem, os negócios, porque assim, eu costumo dizer, e realmente eu vivo isso na minha vida, eu tenho uma sociedade com Deus. Como é isso? Tem gente que até, eu já fui criticada por isso. Fui. A empresa Leide Matos, ela é composta de 3 pessoas. Eu, meu esposo e Deus. Sempre que a gente tem um propósito, um projeto, a gente resolve entre nós 3. Certo? Leide, como assim? Deus tem parte? Tem. Nós somos dizimistas e somos ofertantes. Muito bem. Então, de tudo que entra na empresa, de todos os trabalhos, nós tiramos os custos operacionais. Sim. Nós tiramos o equivalente aos nossos gastos, né? Porque a gente precisa. Sim. Só que depois que nós tiramos os custos, nós tiramos o dízimo, a oferta, o que fica, parte vai para um fundo de reserva, parte vai para a gente, para as nossas despesas pessoais. Então, assim, Deus, ele faz parte da minha vida em tudo. Com certeza. No meu relacionamento, no meu casamento, na empresa, em tudo. Agora, Leide, se a gente compreender que nesse mundo, é lógico que você tem que ser o seu esforço, mas existe sempre essa questão de você ter que contar, né, com o sobrenatural. Sobrenatural que eu digo é o mundo invisível que está aqui que a gente não vê. Né? Uma pessoa pode até se perguntar assim, poxa, como é que a lei coloca Deus dentro do negócio? Gente, é simples, você só precisa sentir ele. Agora tem que ter relacionamento. Com toda certeza. Senão não dá certo. Né? Senão não funciona. Sabe por que eu creio nisso? Porque quando a gente nasce, Deus destina um anjo para andar do nosso lado a nossa vida toda. Se Deus está preocupado comigo, com a minha vida, com a minha proteção, com o meu dia a dia, e a própria palavra de Deus diz que nós devemos andar com Deus porque a qualquer momento Ele volta para te buscar. Por que lá em Apocalipse diz? Afasta de mim porque eu nunca te conheço. Como assim? Como Deus não me conhece? Porque precisa haver esse relacionamento com Deus. Relacionamento é a palavra mais correta para esse ponto aí. E eu já vi também, Leite, muita gente... e aí nada contra, se a pessoa diz assim, não, eu não acredito em Deus, eu entendo, né? Eu entendo em que sentido? Que a vida tá tão assim que você perdeu até a fé, né? Verdade. Isso não é fácil. Eu também não é fácil, então eu respeito. Mas eu posso dizer aqui abertamente para vocês que é impossível isso aqui ter acontecido sozinho, é impossível isso aqui ter sido construído sem o dedo de uma inteligência maior.
Olha, quando eu penso que um dia eu estava no jardim da casa da minha mãe, eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, será que um dia eu vou ter um quarto para morar e hoje ter o que eu tenho? Tem É que ter resposta gratidão. divina. É resposta divina. Fora isso, ô Leide, em outras situações, quantos livramentos, né? Quantas vezes as pessoas, não só de livramento, mas mesmo de ajuda mesmo humanitária, né? Ou de livrar de perigo, de alguma coisa. Então, eu também acredito muito, sabe? Nessa proteção que a gente tem. Acredito muito em Deus. Sei que, por mais na força do braço, isso eu aprendi cedo, na força do braço não vai. Você tem verdade. que contar com alguém. Olha, eu vou aqui contar de forma rápida, porque uma vez eu prometi para Deus que ia testemunhar a esse respeito, eu vou aproveitar essa oportunidade. Aproveite. No meu segundo filho, eu tive pré-eclâmpsia. E eu entrei no hospital com a minha pressão 22 por alguma coisa, grávida. E quando eu entrei na sala de parto, eu perguntei para Deus se eu ia morrer. Mas eu disse assim: Senhor, mas eu preciso de uma resposta rápida, porque eu não posso esperar. E na sala tinha quatro médicas evangélicas, ouvindo música evangélica, e eu ouvi o Espírito Santo dizendo: você não vai morrer hoje, você vai viver muitos dias de vida. Só para você ter uma ideia, eu tive parada dos rins, eu tive edema pulmonar, eu tive entre a vida e a morte. E eu vi aquela muvuca dos médicos lá, deixaram meu esposo entrar, minha irmã entrar. Então foi sério mesmo. Foi sério, muito sério. Porque quando os rins param de filtrar a água, automaticamente essa água vai toda para o pulmão. E aí o pulmão ele incha, né? Então eu tive esse problema justamente por conta do que eu vivi, da medicação muito forte que eu tomei para poder baixar a pressão para poder eu ter o bebê. Então, assim, eu vi Deus agir na minha vida, sabe? Em todos os momentos, em todos os instantes. Mas, assim, eu só sou humano, eu tive medo, e eu perguntei para Deus: Senhor, eu vou morrer, porque é natural do ser humano. Sim, é natural do ser humano. É natural. E eu disse: Senhor, mas eu preciso de uma resposta rápida. Eu estava lá na sala toda amarrada, porque a gente é amarrada. E ele disse: você não vai morrer, você vai viver muitos e muitos anos de vida. Muito bom. Muito bom. É interessante essas histórias. Ixi, aí por contar testemunho aqui, nós vamos longe, viu? Mas como você contou, também me sinto no direito de contar um também. Pois é. Eu acredito, Leide, que até os ateus têm história bonita pra contar, viu? Tem. Uma vez eu tava indo com a minha irmã, numa bis dela, eu dirigindo ela na minha garupa. E a gente ia para uma cidade vizinha, chamada São Joaquim, para fazer umas vendas. E aí tinha uma ponte, acho que ainda tem lá, uma pontezinha muito estreita, que quando passa um caminhão, não passa moto. Quanto mais carro, porque não dá. Só que essa ponte, ela é bem assim, depois de uma curva. Então não dá, se a pessoa vir depressa, não dá para você ver quem vem. Né? É de trás da curva. E aí eu vinha rápido, né? Estrada de chão. A bis boa corre, né? E eu vim rápido. Eu vi assim uma poeira, mas eu imaginei, não, deve ser outra moto, né? É assim, quando era bem de trás da curva, Leide, o caminhão entrou. O caminhão de banana. Entrou e eu já tava na frente da ponte, já entrando também. Aí eu digo, no meio aqui. Vai ser de frente, né? Só que quando eu fiz esse pensamento, aí entra a voz. Você falou que a voz falou no seu coração, falou no meu também. A voz disse a coisa mais inusitada que eu ouvi na minha vida. Acelera. Para passar antes do caminhão. E eu acelerei. E eu não vi mais nada. Só cobriu tudo de poeira, o caminhão parou lá do outro lado da ponte já. E eu parei lá do outro lado da ponte, do lado de lá. E o motorista desceu, todo se tremendo, pra ver o que tinha acontecido, porque na cabeça dele tinha passado por cima de nós. Mas nós tava vivendo do outro lado. E não aconteceu nada.
Foi um livramento total. Com certeza. Aí você diz assim, ah, mas isso pode ter acontecido porque tu passou mais veloz do que o caminhão. Meu amigo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tô vivo contando a história. Então isso eu tenho que atribuir, né? Fora muitas outras vezes que eu vi de perto a mão de Deus. Seria muito ingrato se eu não agradecesse assim publicamente, né? Vamos voltar de novo agora, produção. Mas graças a Deus, que a história só vai pra Deus. Senão eu tenho outra pra contar, mas deixa quieto, tá? Hoje, Leide, como é que tu tá vendo o momento, né? Do teu trabalho, do teu estúdio, né? Como é que tu tá? Aí outra coisa, como é que foi a pandemia, né? Se foi difícil, como é que tu se virou? Porque a gente vê que muitas pessoas sofreram, né? Com teve certeza. muito problema, muita dívida na época da pandemia, mas teve outros negócios que cresceram, né? Com certeza. E aí, essa é uma das perguntas, e a outra é, como é que tu tá vendo o mercado hoje, atualmente? Pronto. No período da pandemia, como assim era um inimigo invisível, né? A gente meio que surtou, né? A gente não sabia onde era que estava o vírus, o que era que ia acontecer. A gente saía de casa, achava que nem ia voltar, né? Então, assim... E tinha um pânico instalado mesmo, né? É porque, assim, quando você vê o inimigo, você tá vendo ele. E quando você não vê, Aí, né? qualquer hora você pode ser pego de surpresa. Justamente. Então, assim, existia um medo, existia. Só para você ter uma ideia, quando começou a pandemia mesmo ali forte, meu esposo dizia, você não vai sair de casa, nem você nem as crianças. Eu vou sair. Eu digo, como assim? Ele disse, eu vou sair, eu vou no mercantil, eu vou fazer o que for necessário, você vai ficar só em casa, né? Deixa que eu me arrisco. Deixa que eu me arrisco. Então, assim, ele saía, quando voltava, ele já deixava a roupa no varal, já tomava banho para poder entrar para casa, e a gente limpava tudo e tal, e a gente procurou a natureza para poder se refugiar. A gente ia para o açude, a gente ia para um rio, a gente ia para um jardim, uma mata, ali para quem conhece aqui para Bando do Mundo Novo, então a gente procurou esse refúgio da natureza para poder não pirar. Claro. Porque assim, perfeito. Só dentro de casa também foi difícil. Foi uma fase muito difícil, muito difícil. E aí, financeiramente falando, né, a gente se organizou para a questão da economia. Nós também tivemos o auxílio, né, que todo mundo teve, não tem nem como negar e dizer que não, nós tivemos, graças a Deus. E ajudou muito. Ajudou muito, com certeza. E uma coisa que não deixava de existir na nossa agenda era as grávidas, porque você sabe que a grávida não tem como tirar foto depois que o neném nasce, né? Aí tem. Então a gente ficou com esse fluxo de grávida, uma aqui, outra ali. Aí a gente pegava aquele dinheiro, a gente comprava somente o necessário, porque não sabia o que ia acontecer depois. E quanto tempo isso ia durar, né? Quanto tempo isso ia durar. Então, assim, foi organização, economia e tentar manter a mente equilibrada, porque perfeito. Não foi fácil. Perfeito. E aí, graças a Deus, tudo passou, né? E hoje eu vejo, assim, esse momento que a gente parou serviu para a gente pôr a cabeça no lugar, para a gente ser mais econômico, para a gente pensar um pouco no dia de amanhã, né? Porque nas pessoas que estão perto da gente, às vezes a gente não dá tanto valor. Justamente. Então, assim, teve muitos valores que voltaram. E hoje, depois que tudo isso passou, falando de forma financeira, eu acho que muita gente se organizou melhor, vive uma vida mais organizada. E o mercado hoje, depois da pandemia, eu acho que as pessoas estão, de uma certa forma, valorizando mais os momentos em família. Acredito também. E isso faz com que o teu mercado, ele, querendo ou não, ele tome uma outra proporção. Momentos são momentos. E se você não registrar agora, ele vai passar. Vai passar. E eu costumo dizer, tem alguns clientes que chegam lá e dizem assim, Leide, tem como você fazer um preço menor? Eu até costumo dizer assim, acho até engraçado. Quanto foi o bolo que você encomendou? Um bolo hoje, qualquer bolinho tá custando o quê? R$200, R$300. Que é uma obra perfeita, que eu acho linda, né? Não desmerecendo quem faz bolo. Todo profissional tem o seu...
Mas assim, o bolo, hoje você come, amanhã ele não existe mais. A fotografia daqui a 10, 15 anos, ela vai existir. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito essa questão. A fotografia, ela é memória, Memória. ela é história. Registro. Às vezes eu pego os álbuns antigos da minha mãe, né? Os nossos. Aquelas fotos que a gente ficava 10 minutos parado para poder tirar a foto para estragar a pose, né? Gente, é tão bom, sabe? Quando você olha para aquela foto, parece que a tua máquina registradora aqui, ela começa a trazer tanta história boa, tanta lembrança boa, que se você não visse aquela imagem, ela não iria existir. Exatamente. Então, assim, foto é essencial. E daí onde eu continuo dizendo que esse trabalho de registrar os momentos, ele é tão importante. Hoje, tudo bem, as pessoas têm um celular, uma câmera boa, pode registrar, sim, pode. Mas não se compara com o trabalho profissional, né? Sem falar que a pessoa que está registrando, se você mesmo fosse registrar, você não vai aproveitar o momento. E tendo um profissional para registrar você, aí sim, aí você vai aproveitar completo. Tem até algumas pessoas que dizem assim, não, eu não vou contratar fotógrafo não, porque o meu filho ou o meu sobrinho tem um celular bom. Aquela pessoa, ela quer saber de estar ali à disposição da pessoa tirando foto, ele quer saber de aproveitar o momento. E o profissionalismo conta muito, Leite. Com certeza. Conta muito. Tem uma época, eu só lembrei aqui, comecei a rir, que uma pessoa disse assim, eu vou fazer o trabalho, mas aí eu tenho um sobrinho que ele me deu a ideia e tal. E aí ela trouxe um trabalho, né? E ela pensava que por ela trazer aquele trabalho, ou eu iria diminuir o meu preço, ou não sei, foi o que ela pensou. Eu sei que ela acabou que pagando, né? Ela ficou frustrada com a experiência e pagou mais. E depois, né, que eu fui dizer os aspectos ali que estavam envolvidos, foi que ela foi perceber que ali tinha elementos que não faziam parte do logotipo dela, né, que não fazia sentido para ela ali. E a fotografia, assim, o profissional, quando ele realmente veste a camisa, ele gosta do que ele faz, ele se dedica, ele se entrega, sabe, ele vive. Eu já chorei muito com cliente lá no estúdio. Eu já me emocionei, quando eu vejo as mães olhando para as fotos dos filhos, dizer, Leide, que coisa mais linda. Quando olha para a foto, que vê aquele sentimento ali numa foto, numa fotografia. Gente, isso é tão especial, isso é tão gratificante. Por quê? Porque a gente se doa, a gente vive aquele momento, quando é o ensaio de casal, e a gente sente que ali entre eles há aquela sintonia, aquele momento importante dos dois. É muito, muito gratificante mesmo. Em saber que você vem de fora, você é um intruso que vai entrar naquele momento agradável entre os dois, então você tem que fazer daquele momento um momento mais que especial. Exatamente. Você tem que ser uma terceira pessoa especial. Perfeito. Perfeita definição. Então eu gosto muito de viver. Eu vejo, Leite, que poucos profissionais são assim, tá? Que entram num jogo com o cliente para realmente participar. Tem gente que só quer resolver e virar as costas e acabou. E isso, abrindo aqui uma aspa, né? Isso não quer dizer que eu não venha falhar, porque eu falho. Sim, todos nós. Eu não sou a boa zona, não, de jeito nenhum. Eu tenho meus erros, eu tenho as minhas falhas, né? E todo profissional tem, todo ser humano erra, né? Mas isso não faz de mim uma pessoa pior do que outros. E a gente tá aqui para buscar acertar o máximo de vezes que puder. Com toda certeza, com certeza. Led, hoje, para quem tá buscando fazer um book, um ensaio, me diz aí com o que é que tu trabalha de fato. Pronto. Eu sou fotógrafa de tudo. Eu trabalho com... A única coisa que eu não faço é acompanhamento mensal, que é desde o newborn, que é o bebezinho recém-nascido, até 1 aninho. A partir de 1 aninho, eu trabalho com o ensaio de 1 aninho, eu trabalho com o ensaio de todas as idades, e agora é um nicho que, assim,
que abriu muito, hoje em dia todo mundo quer fazer foto de 20, de 21, de 22, 23, 24, então, para todas as idades, a gente trabalha com a cobertura do casamento, com a formatura, o nosso forte é a formatura, a gente tem uma carta de cliente muito grande de formatura, então assim, a gente faz de tudo um pouco. Muito bem. Aí, e essa questão de vídeo, cobertura assim, também faz não? Não, a gente não trabalha com vídeo. Viu? Não Mas é foto. É só a cobertura fotográfica. Certo. Só as imagens mesmo. A questão do vídeo, eu faço um videozinho aqui ali no meu celular só para gravar o cliente. Ah, tá certo. Não, mas agrada, né? Agrada, com certeza. Muito bom. E para entrar em contato, Pronto, para entrar em contato, né? Eu tenho o meu Instagram, é só colocar lá Leide Matos, que já aparece. Tá certo? Bem. É bem fácil me achar. Já entra por ali no link da bio, já vai. Já entra por ali já tem meu WhatsApp. Facinho. Consulta os preços. Já... Leide. Eu gosto de um contato mais próximo. Às vezes os clientes me falam pelo Instagram. Eu sempre peço para eles virem para o meu WhatsApp, que é algo que eu tenho uma facilidade melhor. E é bom, né? E é bom para. É o contato. Por exemplo, uma cliente entra em contato comigo, ela. Leide, eu queria um ensaio. Aí eu digo, ensaio, vamos lá trabalhar o seu ensaio. Qual é o seu sonho? O que é que você pensa? O que é que você imagina desse ensaio? O que é que você gosta? Que roupa você gosta de vestir? Porque eu tenho que trabalhar naquela linha de pensamento do cliente para não frustrar. Aí tem todo um desenvolvimento. Tem. Né? Um cuidado para que lá no final, né, quando o trabalho estiver pronto, ele olhe e realmente fique encantado. Justamente, porque assim, eu tenho um trauma com amarelo. Então, se eu chegasse num local, fosse fazer um ensaio fotográfico e o fotógrafo preparasse um look amarelo, ali acabou comigo. Acabou, exatamente. E aí já baixa logo toda a autoestima ali já... Eu acho que assim, a fotografia, ela trabalha muito com a autoestima, sabe? Eu já vivi muitas experiências de clientes que chegam assim... No dia da fotografia, porque aconteceu que a roupa não deu certo, a maquiagem não saiu do jeito que ele gostou. Alguma coisinha do dia a dia mesmo ali, o menino tá meio adoentado, o menino tá abusado. E às vezes acaba aqui deixando o cliente um pouco, sabe, entristecido, para baixo, até mesmo sem vontade de fazer a foto. Então você tem que reverter essa situação. Você tem que, de uma certa forma, trabalhar até como psicólogo. Conversar, né, dialogar. Para poder... tirar o melhor daquela situação. Melhor, com toda certeza. Porque assim, ela como cliente, ela quer ver as fotos dela e ela quer ver o melhor. Claro. Eu preciso dar esse melhor. É interessante, Leide, que se todo profissional pensasse assim, né? Acho que o mundo seria bem melhor. Com né? toda certeza. Infelizmente, não são todos. E a maioria ainda entrega um serviço de péssima qualidade. É lamentável isso. Né? Eu vivo uma situação muitas vezes... no aplicativo mesmo que a gente faz compra, às vezes eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Tem coisa boa no empreendedorismo, mas tem coisa ruim também, né? Por exemplo, imagina você abrir a sacola de pão e tá totalmente cheio de perfume, o que aconteceu comigo essa semana. E você fica até assim, chateado, e tem que reclamar porque é o seu direito, você precisa... O reclamar no bom sentido, tá, gente? Dar um conselho, ó, fala para a funcionária ter mais um pouco de cuidado, né, para não ofender o cliente, porque isso é um tipo de ofensa. Você tá pegando alimento, você não pode manusear alimento com cheiro, com perfume, com esse tipo. Bota uma luvinha, né? É uma coisa tão simples, barata e que pode fazer total diferença. Eu né? acho que o atendimento é essencial, né? Eu acho que em todos os ramos, digamos assim, tudo, você vai tratar com gente, ser humano. O atendimento é primordial. Eu acho que você tem que ter um bom atendimento, porque se a pessoa está vindo até você, é porque ela está precisando daquilo que você faz. E acredita que você vai resolver o problema dela. Com toda certeza. Agora mande aqui 3 recadinhos aqui para os empreendedores. Vamos lá, dica. Né? Fala aí. Pronto, a minha dica como fotógrafa que eu acho assim, todo ser humano, todo empreendedor, primeiro ele tem que ser humano. Ele tem que ser gente.
Por mais que ele tenha um cargo elevado, ou por mais que o trabalho dele seja um trabalho assim. Porque assim, eu já sofri muito em muitos locais por essa questão do tratamento. Porque é pobre, eu tenho que tratar desse jeito. Porque é rico, eu vou tratar melhorzinho, né? Então, assim, independente de cor, independente de raça, independente de religião, independente de... As pessoas dizem assim, Leite, tu é tão diferente. Eu digo que primeiro eu sou humana. E eu aprendi com Deus uma coisa, que eu preciso tratar as pessoas como elas merecem, como eu gostaria de ser tratado. Sim, perfeito. Então, assim, a minha dica é essa. Tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado. Que a coisa anda. A coisa anda. E a outra dica que eu dei lá no início, que eu volto a dar novamente, tenha Deus como seu sócio, como seu aliado, como seu companheiro, como seu guia, porque Ele não falha, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te abandonar. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu negócio, que é muito importante. Perfeito, muito bom. Nosso bate-papo foi maravilhoso, viu? Foi muito bom mesmo. Quero agradecer de novo aqui a sua presença, né? Dizer que para mim é um prazer, né? Você já entrou de cara sendo minha cliente, eu nem te conhecia direito, depois a coisa começou a desenrolar e já fiz um trabalho para ti. Então, quer dizer, é assim mesmo. As peças vão se conectando, né? E é muito bom conhecer pessoas assim como você, Eu que agradeço. ser humano, né? Tratar o cliente bem, ter confiança, entregar um trabalho de qualidade, que é o que nós estávamos falando aqui, que é muito importante também, mas principalmente, ter Deus no coração. Com toda certeza. Né? Ter Deus no coração. Eu que agradeço, muito obrigada. A minha logo ficou perfeita, Olha aí. viu? Algo que eu nunca imaginei que aquela bola lá fosse... Mas ficou perfeita, adorei. Eu que agradeço a preferência e a confiança. Muito obrigada. Maravilha, gente. Sábado que vem tem mais. Em um cenário onde existe uma comunidade empreendedora forte, as pessoas são mais motivadas a acreditar